Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre petróleo e gás, como é que está essa questão aqui na nossa região. E o nosso convidado é o Gustavo Perotti, o Gustavo que é secretário da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Amanda, você pelo convite e estou à disposição. Eu acho que a gente deveria começar falando sobre uma reunião que aconteceu nesta quinta-feira, essa reunião que foi com uma delegação britânica que esteve na cidade de Santos e você, juntamente com o Vicente do Vale, que é coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, e o diretor executivo da ACS, o Márcio Calves, vocês todos estiveram reunidos com essa delegação e falaram um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Setorial. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse encontro, qual a importância dele, como é que aconteceu esse encontro de vocês com essa delegação. A vinda dessa delegação a Santos é mais uma oportunidade da ACS estreitar os seus laços com empresas de outros países, né? A gente já teve a oportunidade de assinar memorandos e protocolos de intenção de colaboração mútua com a Câmara de Petróleo e Gás de Houston e mais recentemente com a Offshore Energy da Dinamarca. Em ambos os casos, a gente busca apoiar empresas desses países que tenham interesse em se instalar na nossa região e vice-versa, empresas da área de petróleo e gás da nossa região que tenham interesse em fazer contato com empresas de óleo e gás desses países também podem usar essa via de mão dupla para entrar em contato com as empresas tanto da Dinamarca quanto de Houston, no caso. E essa visita dessa comitiva britânica foi nesses moldes também. Eles trouxeram alguns empresários do setor de óleo e gás para a região, para conhecer a UOBS, como você já falou, né, que é a unidade operacional da Baixada Santista aqui da Petrobras. Tiveram lá visitando, foram recebidos pelo gerente-geral, o seu Kawakami, e posteriormente a isso houve um almoço onde nós participamos. Tivemos a oportunidade de, durante 5 a 10 minutos, fazer uma exposição do que é a ACS, falar um pouco sobre os seus associados, sobre as diversas câmaras setoriais que a casa abriga e sobre as possibilidades que nós temos de apoiá-los na eventualidade dessas empresas resolverem se instalar na nossa região. Então, foi um primeiro contato. Existe a perspectiva de nós voltarmos a conversar com os representantes do Consulado Geral Britânico, que na verdade fica no Rio de Janeiro. Eles estiveram hoje junto com essa comitiva, mas, enfim, voltarão a Santos para que a gente possa dar sequência a esse contato que foi iniciado nessa visita. Bacana. E eu queria que você falasse também, Gustavo, um pouquinho sobre a última reunião que aconteceu na Câmara de Petróleo e Gás. O que tem sido debatido? Qual o principal assunto que vocês têm discutido? Quais expectativas e perspectivas para esse ano de 2016? Na verdade, o principal pleito da nossa Câmara Setorial é que se instale na Baixada Santista uma base de apoio à atividade offshore. Queria que você explicasse, né, para quem não conhece, o que seria essa base? Essa base seria um portão de entrada e de saída para esse mercado enorme que são as plataformas da Bacia de Santos, que se estendem desde o Paraná até o Rio de Janeiro, mas que são, em sua grande maioria, apoiadas por bases no Rio de Janeiro, em Macaé, em outros locais que não a nossa região. Então, o nosso pleito é que a gente também tenha esse gateway, essa porta de entrada e saída na nossa região. Porque a gente entende que com a instalação dessa base na nossa região, empresas que prestam serviço para esse setor de óleo e gás terão interesse em se instalar ao redor. E é essa a nossa grande ambição. Nós queremos que essas empresas tenham essa base como uma âncora, entenda que, poxa, se existe lá uma possibilidade de a gente escoar a nossa mercadoria, de a gente receber mercadorias para que a gente possa fazer manutenção, no caso de empresas de manutenção, quer dizer, faz sentido que as nossas empresas se instalem em volta dessa base. E hoje não é isso que acontece. Hoje, qualquer apoio que seja necessário para essas plataformas que estão no offshore, eles têm que sair invariavelmente dessas outras bases que estão fora da nossa região. Então, esse é o nosso principal pleito. Existem outros pleitos acessórios que são, enfim, que estão sendo levantados pelo nosso grupo, como esses protocolos de intenção
com associações de outros países, como foi falado da Dinamarca, de Houston, agora essa possibilidade com o pessoal do Reino Unido também. Existe também, por exemplo, nessa última reunião, a gente está tentando mapear todas as empresas que já estão prestando serviço para as plataformas que estão instaladas na nossa pré-sal, para que as empresas da Associação Comercial de Santos possam tomar a iniciativa de prospectar essas empresas, de buscar essas empresas, de tomar essa iniciativa de falar, olha, estamos aqui, nossas capacidades são essas, nós podemos prestar serviços para você desde manutenção até fornecimento de consumo de bordo, partes e peças, enfim. Colocar para essas empresas todas as nossas potencialidades, o que a gente tem para oferecer, para que mesmo ainda com a ausência da base, a gente consiga eventualmente promover negócios entre empresas da região e as plataformas offshore e todos os seus intervenientes, não só diretamente, por exemplo, a Petrobras, mas as empresas que prestam serviço para a Petrobras, porque aí a gente está falando de várias camadas, não necessariamente direto às plataformas, mas a todas as empresas que fazem parte dessa grande cadeia que é o petróleo e gás. Seria de extrema importância para as empresas aqui, para a economia geral da nossa região, né? Sem dúvida nenhuma, e é por isso que a gente está buscando entende que esse é o caminho, quer dizer, a gente precisa buscar primeiramente a base para que a gente possa fomentar esse negócio na nossa região. Que também tem um outro, se você me permite, não existe cultura de petróleo e gás no nosso estado de São Paulo. O petróleo e gás é uma coisa muito arraigada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, principalmente. Então, até contra isso a gente precisa lutar, a gente precisa criar essa cultura, a gente precisa mostrar para o povo de São Paulo a importância que esse mercado tem, o potencial que esse mercado tem, né, e tudo que ele pode trazer de desenvolvimento para a nossa região, principalmente em momentos de crise como o que a gente tem passado, né? Sim, agora você falou, né, qual que é o principal objetivo da Câmara e já depois do intervalo eu queria que você falasse como é que está essa questão. Vocês estão avançando, estão vendo algum avanço dentro do que vocês têm trabalhado para conseguir essa base offshore? Você responde já depois do intervalo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV. Hoje nós estamos falando sobre petróleo e gás, sobre o setor de petróleo e gás aqui na nossa região. E o convidado é o Gustavo Pierotti, que é secretário da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Bom, vamos voltar ao que nós estávamos falando. Gustavo, como é que está essa questão da instalação de uma base offshore aqui na Baixada Santista? Essa questão que é extremamente debatida e trabalhada dentro da Câmara Setorial. Então, Amanda, isso depende de uma série de fatores, alguns que a gente inclusive não domina, né? A região do Porto de Santos é uma região já densamente povoada. Você não tem mais muitas áreas onde você possa
prospectar espaços de área molhada, que a gente chama, ou seja, que você tenha condição de fazer um cais, um pier, e que você atenda a toda a legislação, a parte, enfim, também de meio ambiente. Então, esse é um grande entrave. Quer dizer, você precisa primeiro achar uma área que comporte um empreendimento como esse. E o outro, que seria talvez o principal, é que hoje a gente não tem uma ideia da demanda que essa base teria. Então fica muito difícil você fazer um estudo de viabilidade dessa base sem você saber, por exemplo, quanto as empresas que teriam interesse em utilizar essa base estaria disposta a pagar pela tonelada movimentada, por exemplo, e com que frequência essas empresas utilizariam essa base. Quer dizer, sem essas informações, fica muito difícil você fazer um estudo de viabilidade e entender se essa base se paga ou não, ou em quanto tempo ela se paga, né? Então, a gente precisa ainda aprofundar mais essa discussão com a própria Petrobras e com outras empresas do setor que eventualmente possam se utilizar também, usufruir dessa base, para que a gente possa chegar em números e aí sim mensurar se isso é viável ou não, se a base tem, enfim, se existe condições da gente instalar a base. Por enquanto, a gente ainda não tem dados que permitam a gente cravar que, olha, vale a pena, em X anos a gente recupera o investimento. Quer dizer, existe gente interessada em investir, mas, obviamente, qualquer pessoa que quer investir em alguma coisa, ela precisa saber uma taxa de retorno, sim, quanto tempo isso vai demorar para retornar, e esses números a gente ainda não tem. E seria uma decisão extremamente importante, não só pela criação de novas empresas para trabalhar, para abastecer essa base, mas empresas que já estão instaladas aqui, que poderiam iniciar esse serviço, empresas que abastecem navios, por exemplo, poderiam iniciar esse novo ramo, né? Você está tocando num assunto que eu até vou aproveitar o gancho. A minha empresa, por exemplo, a GP Erode, é uma empresa que tradicionalmente atende navios, né? Por mais de 60 anos o grupo atende navios, com consumo de bordo, que a gente chama, que é comida, bebida, material de limpeza, tudo que é consumido pela tripulação ou pelo navio, né? E a gente tem muito interesse em entrar nessa área também de offshore, atendendo os barcos de suprimento e atendendo as próprias plataformas, né? Então, isso seria uma derivação do negócio que hoje eu faço como meu negócio principal. E isso também, quer dizer, eu também tenho interesse em que essa base se torne realmente uma realidade para que a gente possa, assim como a minha empresa, outras do mesmo setor e, enfim, e outros negócios similares que poderiam aproveitar essa oportunidade também e criar um nicho, criar um braço dentro das suas empresas para atender essa área de offshore. Então já se sabe que é necessário uma pesquisa, uma ampla pesquisa, né, para responder essas questões. Sem dúvida. E para viabilizar essas pesquisas, vocês têm ideia de qual caminho vocês precisam trilhar para chegar numa realização dessas pesquisas, do que vocês precisam de fato? A gente tem pedido o apoio do governo, tanto estadual quanto municipal. A gente tem, dos integrantes da nossa Câmara é a própria Petrobras, a Saipem também, que é um outro grande player desse mercado, também faz parte do nosso grupo. Então, o caminho é esse. A gente precisa estar em contato direto com essas empresas, a gente precisa tentar conseguir o subsídio delas. Quer dizer, quanto mais informação a gente puder ter dessas empresas, mais próximo desses números que eu te falei que a gente precisa encontrar, a gente estará, né? Então, o caminho é esse. É através disso, é através dessas empresas, é através do governo. A gente também a gente teve uma assembleia privada dentro da ACS sobre petróleo e gás, onde vários intervenientes falaram sobre o assunto, e a gente está agora em vias de apresentar um documento conclusivo dessa assembleia privada que houve lá na ACS, onde a gente pretende entregar, tanto para o governo estadual, municipal, inclusive o federal, todas as capacidades que a gente entende que a nossa região tem, os potenciais para desenvolver esse negócio de petróleo e gás, como se fosse um dossiê de tudo que a nossa região tem para oferecer para essa indústria e o quanto essa base offshore contribuiria para que as empresas da região pudessem efetivamente oferecer tudo isso que a gente já tem como potencial na região. Um documento essencial, né, para o avanço nessa questão. Sem dúvida. Inclusive, esse documento está sendo finalizado, a gente está com o apoio da Geobrasilis, que é uma empresa que
super renomada na área, que já fez vários estudos na nossa região, já esteve trabalhando inclusive com a AGEM, e estamos trabalhando a 4 mãos com eles para apresentar esse documento oportunamente. Acho que no próximo mês ou 2, no máximo, a gente deve estar apresentando esse documento, e isso vai ser feito de uma maneira formal. Nós vamos inclusive provavelmente chamar a imprensa para que tenha acesso a esse documento, enfim, a tudo que a gente pesquisou, todas as conclusões que a gente chegou. E eu acho que isso vai ser um presente da ACS para a nossa região. A gente está fazendo esse trabalho pensando no desenvolvimento da região como um todo. Com certeza, espero que dê tudo certo, né? E que em breve a gente possa ter esse documento, que ele com certeza avance bastante essa questão da criação da base offshore. Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a Semana do Jovem Empreendedor, né? Que será realizada a partir do dia 14, né? Em diversas universidades aqui da região. Tem o apoio da Associação Comercial Jovem, da ACS Jovem, realização da ACS Jovem, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho da programação. Eu sou suspeito para falar da Semana do Jovem Empreendedor, porque a minha história na ACS começou pela ACS Jovem, né? Pode não parecer pela minha barba branca, mas a questão de 5, 6 anos atrás eu fui coordenador do Núcleo Jovem da ACS, realizei, se eu não me engano, na época, a 3ª ou a 4ª Semana do Jovem Empreendedor. Já estamos na 8ª, né? Agora já estamos partindo para a 8ª, já se tornou uma realidade, é um evento que caminha com as próprias pernas, já se tornou uma tradição. É um evento oficial do calendário da cidade de Santos, previsto inclusive pela prefeitura, ocorre sempre na 2ª ou na 3ª semana de março, né? E é um evento voltado para o empreendedorismo, realizado pela ACS Jovem, com apoio das universidades que fazem parte da Câmara de Ensino da ACS, né? E sempre a gente tenta vincular um tema latente, um tema importante que esteja sendo debatido no momento, sempre com um viés para o empreendedorismo, para oportunidades para os jovens. O público eminentemente são jovens universitários, por isso que a gente faz dentro das próprias universidades, mas não é exclusivo para jovens universitários. São eventos abertos, quem quiser participar é sempre muito bem-vindo. A abertura da semana tradicionalmente tem sido realizada na Unip, e agora na segunda-feira vai ser novamente na Unip. E depois a gente vai ter evento, não quero pecar agora pela minha memória, mas com certeza na Unimonte, na Unisantos, na Strong, na Unimes, se eu não me engano. Sim. E na Unisanta, com certeza. São geralmente as universidades que são nossos parceiros. E Gustavo, a gente volta já para falar mais um pouquinho sobre a Semana do Jovem Empreendedor e também de outros temas relacionados a petróleo e gás. Vamos a um rápido intervalo. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV
E hoje o nosso convidado é o Gustavo Pierotti, o Gustavo que é secretário da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Nós estamos falando sobre a questão do petróleo e gás, é claro, mas também sobre a Semana do Jovem Empreendedor, que é promovida pela ACS Jovem, começa no próximo dia 14. O Gustavo, que já participou, já foi da ACS Jovem, né? Ele conhece bastante como é que funciona. Então, Gustavo, a importância dessa semana, não só para os universitários, mas para os jovens que têm intenção de empreender aqui na nossa região, qual que é a importância? Eu acho fundamental, porque, na verdade, a gente carece de eventos como esse na nossa região, né? Ok, a formação acadêmica ela é importante, mas às vezes o jovem não tem nem oportunidade de ingressar numa universidade porque ele não consegue nem se bancar nessa universidade. Então, às vezes mais importante do que oferecer o estudo é oferecer as oportunidades, é abrir o leque de opções que existem, ajudar o jovem a despertar a sua própria criatividade. E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não necessariamente está falando de você montar a sua própria empresa, de você sair fazendo tudo. Quer dizer, existe também o intraempreendedorismo, que a gente também procura desenvolver isso no jovem. O que significa isso? Quer dizer, é a pessoa ter, mesmo trabalhando num empreendimento de terceiros, que não é o seu, ela procura fazer o seu melhor, ela procura ter aquele sentimento de dono, procura se desenvolver, procura usufruir de todas as oportunidades que ele tem naquele momento e não simplesmente ficar acomodado, ficar esperando cair o salário no final do mês. Quer dizer, as pessoas têm que ter um pouco mais de ambição às vezes, né? Precisam aproveitar todas as oportunidades que a vida dá. Né? E não necessariamente são uma verdade, né? Às vezes a gente fica até assustado de ver que mesmo em tempos de crise tem pessoas que parece que estão acomodadas, que estão na zona de conforto e que não estão nem aí para a hora do Brasil, né? Como a gente costuma dizer. Então, o papel da Semana do Jovem Empreendedor ele também é esse, quer dizer, é despertar o jovem para oportunidades, para nichos novos de mercado, para ramos potenciais que a nossa região tem para oferecer. Hoje em dia está muito em voga a parte de tecnologia também, e a gente sempre existe um dos painéis da ACS Jovem que aborda a tecnologia, enfim, formas de você se desenvolver nessa área virtual. Então, eu acho que é essa a importância, né? É importante para os jovens da ACS Jovem, porque eles participam do planejamento e da organização de um evento de um porte desse, que não é qualquer evento, quer dizer que a gente está falando aí de alguns milhares de participantes, né? Esses jovens têm a oportunidade de fazer contato com palestrantes muito interessantes, de fazer os convites, tudo de forma graciosa, quer dizer, então eles também precisam desenvolver o poder de convencimento deles, de convencer às vezes gente importante a vir falar graciosamente num evento desses. Isso tudo contribui para o desenvolvimento dessas pessoas como empreendedores, como empresários, até como cidadãos, né, como seres humanos. E quem participa como ouvinte tem a oportunidade de participar de graça de eventos que são super interessantes, né? Pelo menos eu julgo dessa maneira. E são palestras geralmente com empresários que têm uma história fantástica, né? Uma história de empreendedorismo, mas uma história também de muita garra, muita força de vontade, pessoas que começaram, como você mesmo falou, como funcionários e tornaram-se sócios de grandes negócios esse ano. Inclusive o Guilherme, né, que é coordenador da ACS Jovem, esteve aqui no programa, ele mencionou alguns exemplos. Eu acho que são experiências únicas mesmo, não só para quem quer empreender, mas para qualquer jovem, para qualquer pessoa que está começando uma carreira, principalmente nessa época de crise econômica que o país passa, né? Acho que todo mundo está precisando de um incentivo, de um bom exemplo para poder seguir em frente e seguir com garra, né? Sem dúvida. Inclusive, historicamente, a gente já trouxe pessoas muito interessantes. A gente trouxe em um ano o fundador do Bar Brahma. Esse ano, se eu não me engano, vai vir a moça do Chili Beans, que é uma das principais franqueadas da Chili Beans no Brasil. A gente já trouxe até o Ike Batista na época áurea, antes de acontecer tudo o que aconteceu na vida dele, mas na época que ele estava no auge, o Ike Batista chegou a vir graciosamente, atendendo um convite nosso, junto com um aluno da Unisantos na época, que também fez um convite. E o não a gente já tem, né? Com a gente certeza, falou, não custa tentar, e tentamos, ele falou, tá bom, eu estarei aí. E veio de helicóptero, ele desceu, e ninguém acreditou. Até o momento que ele chegou, tinha gente ainda que duvidava que ele viria, e ele veio.
e foi um grande evento, foi uma grande conquista da ACS Jovem, né? Com certeza, independentemente do que tenha acontecido depois, ele tem uma história de sucesso para contar, dúvida, né? Sem dúvida. Trouxemos também o Gustavo Guida Reis, na época, que foi um dos fundadores daquele site de buscas Bom de Faro, que depois foi comprado pelo Buscapé. Os caras foram um dos primeiros grandes milionários da internet, um jovem, um cara tinha 20 e poucos anos na época, também veio do Rio de Janeiro graciosamente para falar. Então, a gente já conseguiu algumas façanhas aí na Semana do Jovem Empreendedor. Esse ano teremos blogueiros também, né? Que estão fazendo extremo sucesso. Tem blogueiros aí ficando ricos, né? Exatamente. É impressionante o poder da internet. E o Guilherme, você falou do Guilherme Silva, ele tem feito um excelente trabalho à frente da ACS Jovem. Acho que é importante que se diga isso. Tem tido um apoio também muito importante da equipe dele. Ele cercou de gente muito interessada, que está ajudando ele. Inclusive a Manuela Santini também tem sido um dos destaques da organização dessa Semana de Jovem Empreendedor, e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso o evento. Eles estão no caminho certinho. Com certeza. E quem quiser mais informações, inclusive, sobre a Semana do Jovem Empreendedor, pode buscar pela página do evento ou pela página da ACS Jovem no Facebook. Lá vocês conferem toda a programação, e também no site da ACS, o www.acs.org.br. Gustavo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo espaço para suas considerações finais. Amanda, eu queria somente agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes com o Márcio e agora a primeira vez com você. E fico à disposição. Sempre que vocês precisarem, disponham da gente. Muito obrigada mais uma vez. E lembrando que o nosso programa tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.